Dando continuidade à nossa série abordando os pecados capitais e os prejuízos que eles podem causar à saúde, nós vamos falar hoje sobre a vaidade. Nós já abordamos aqui a luxúria, a inveja, a gula, a preguiça, a avareza. Nós vamos conhecer hoje a vaidade. Dá uma olhada. De acordo com o dicionário da língua portuguesa, vaidade é o desejo incontrolável de atrair admiração ou homenagens para si. Uma qualidade do que é vão, ilusório, instável ou pouco duradouro. Também chamada de orgulho ou soberba, a vaidade é considerada o mais grave dos pecados capitais. Já a psicanálise vê a vaidade como sendo natural do ser humano e, quando em equilíbrio, promove a saúde e o bem-estar da pessoa. Mas e quando ela passa dos limites? E quando a vaidade se torna a causa de outros males? A exemplo de Narciso, o vaidoso costuma passar horas em frente ao espelho se admirando. Ele muitas vezes se torna ganancioso por querer algo para si só para causar inveja aos outros. Neste caso, o vaidoso estaria cometendo dois pecados capitais: inveja e a vaidade. E para falar sobre a vaidade e seus consequentes males, eu recebo o cirurgião plástico e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Dr. Wagner Montenegro. Obrigado por ter vindo, Wagner. Boa noite. Viu? Boa noite. Nós vamos fazer uma série aqui sobre os pecados capitais. Cada hora vem uma coisa diferente. A vaidade, de fato, não sei se é o pior de todos, né? Como a Luciana falou agora, mas seguramente é uma coisa complexa essa história. E vamos começar de uma forma simplista. O que é, na verdade, a vaidade? A vaidade é uma necessidade que a pessoa tem de atrair e despertar a admiração das outras pessoas. Né? Quer dizer que simplesmente isso. Simplesmente isso. Agora, quando a vaidade é exagerada, ela pode se transformar num problema, ou não? Sem dúvida, sem dúvida. Quando a pessoa se torna obsessiva e os valores dela ficam exclusivamente, os valores individuais ficam exclusivamente focados na vaidade, realmente ela começa a ter uma série de problemas. O que é dismorfobia? Na verdade, dismorfofobia, né? É como se fosse uma fobia de alterações da forma. Fobia é medo, né? Pavor. Sim. Né? Dismorfo? Isso. Fobia é medo. Então, a pessoa ela fica focada em pequenos defeitos, né? E como se fosse a maior coisa do mundo. Né? Então, ela nunca está contente. Então, ela vai passando de uma queixa para outra. Então, é o vaidoso desmesurado, né? Focado na vaidade visual. Porque existe, como ela mesma falou, existe a vaidade de ser reconhecido, vaidade de ser homenageado, né? Várias vaidades. Vaidades emocionais. Emocionais. E existe a vaidade visual, do seu visual. Então, quando a vaidade do visual, ela exacerba as outras, né? Ela começa a dar problema. Então, a pessoa, os valores pessoais acabam ficando em segundo plano. E ela fica focada e achando que todas as pessoas estão prestando atenção naquele defeito. Ela pode achar que está gorda, apesar de estar magra. Eu vi uma coisa na internet, inclusive, de uma menina que se via gordinha no espelho, a imagem do espelho. E ela meio gordinha, de calcinha e sutiã. Então a imagem está no espelho, aí a câmera vai recuando para uma menina absolutamente anoréxica, se achando daquele jeito, gorda, né? Isso acontece, polêmicas, né, a respeito das modelos, né, que elas começam, porque a menina jovem, ela fica deslumbrada com a possibilidade de ser uma modelo reconhecida, né, e às vezes ela tem uma gordura localizada. Você vai lá no peso dela, está num peso bom, mas ela tem gordura localizada que herdou da mãe, né? Sim. Uma característica de corpo, genética. E o meio acaba dizendo assim, não, você tem que emagrecer para entrar dentro dos padrões. Sim. Né? E ela vai em busca disso. Né?
E isso passa, depois de algum tempo, passa a se tornar uma obsessão. E a cirurgia plástica, ela, muitas vezes, ela resolve esse problema. Evita que chegue nisso, né? Tá. Então, porque essa pessoa, ela está fora do peso, ela está adequada. Ela tem só gordura localizada. Então, você faz uma lipoaspiração e resolve o problema dela. É claro que a gente sabe que tem muitas mulheres com essa história de dismorfofobia, que eu nem tinha ideia de que existia essa... Quer dizer, para mim isso era um neologismo, mas ele na verdade existe, né? Agora, sempre ouço mulheres que têm esse tipo de problema. Agora, os homens, com essa vida hoje competitiva, que existe em todos os níveis, né? Sociais, de emprego, econômicos, etc. Os homens também estão sujeitos a isso, não? Estão e cada vez mais. Meu Deus do céu. O que se falava, a dismorfofobia do homem estava relacionado basicamente à vigorexia. Vigorexia é o homem que ele sempre acha que está fraco e magro. Então ele se olha no espelho, está gigantesco, mas ele se enxerga fraco. E é sempre uma competição, né? Um sempre olhando o outro. Não, esse aqui está mais forte, esse está grande, né? Grande é um termo que eles usam, né? E isso é uma coisa que não acaba mais, né? Mas hoje o homem, ele tem, não só isso, mas ele tem o mesmo tipo de problema, mesma obsessão com pequenos detalhes. Então tem homem que vai no consultório e fala assim, olha, doutor, dá uma olhadinha desse lado aqui. Esse lado aqui, o senhor não percebe que é um pouquinho diferente do que desse lado? Daí, você precisa prestar atenção. Não é fácil de enxergar. Mas isso tem acontecido com mais frequência. Agora, de que forma se manifesta essa história? Ou seja, é bastante evidente que a gente sabe que isso pode trazer um tipo de doença. Quais? Para se identificar, a pessoa que começa a falar, a comentar, com os familiares, com os amigos. Aí já começa a manifestação da... Isso, a manifestação. Especificamente sobre problemas estéticos, né? Você começa a perceber que o rapaz, ele só fala de força muscular, de tamanho, esse aqui é de um jeito, esse de outro, focado muito num único problema. Outra coisa, a pessoa às vezes se torna retraída, esconde a parte do corpo que ela acredita que seja feia. Entre outros, esses são os principais, né? E a busca excessiva da solução daquele problema, de pequenas coisas que não se justificam, né? Que com a mulher isso leva normalmente à anorexia, tem a bulimia também. Bulimia. A bulimia não é só a paciente que se alimenta muito e depois vomita, que é o que se fala, Sim. né? Ela pode também buscar a solução desse problema fazendo ginástica excessivamente, né? Isso também é um tipo de bulimia. Não sabia. Na verdade, como é que a gente pode detectar que uma pessoa sofre dessa história de dismorfofobia? Basicamente, é quando ela começa a focar muito, né? Isso como você acabou de falar. Exatamente. Mas existe um sintoma clássico para a gente, sei lá, uma sintomatologia que para um médico é importante? Ou só essa parte... Não, são essas características juntas, né? Quando você associa vários dessas manifestações, né, é que você acaba fazendo o diagnóstico, né? Bom, a gente tem que ficar atento então a esses sintomas. Isso, exatamente. Normalmente, se começa a falar muito sobre determinado tipo de assunto, estou fraquinho, tem que usar aquelas camisetas, mamãe estou forte, aquelas coisas, né? Isso. E a menina que, embora esteja magrinha, acha que está gordinha. Mas toda mulher é assim. Não tem jeito, né? Mas o problema é que existem pessoas que elas focam exclusivamente os valores no seu aspecto visual, né? Deixando de lado o resto. Então, se ela não estiver perfeita, se ela não estiver simétrica, ela não vai ser aceita. Que coisa. Existe algum tratamento para esse tipo de problema, fora a cirurgia? Bom, a cirurgia, na verdade, não é um tratamento para esse... Sim, radicaliza de vez, acabou com o problema. Não, ele muda. Esse paciente, ele não deve ser operado.
Porque primeiro que aquela queixa, na maioria das vezes, não procede, né? E ele acaba, você resolve aquele problema, ele acha um outro. Ela acha que a face é assimétrica, coisa de milímetros. Daí você vai lá e resolve aquele problema. Não, ficou simétrico. Olha, doutor Wagner, o problema é o seguinte, eu percebi que ficou simétrico, mas agora essa simetria dá a impressão que minha testa ficou um pouquinho maior. Entendeu? Então é uma coisa de detalhes assim. É um efeito dominó. Efeito dominó. Então esses pacientes não devem ser operados, né? Eles devem ser encaminhados para tratamento ou com psicólogo, psiquiatra, e muitas vezes tem que tomar medicamento. Meu Deus do céu. Bom, você está vendo? Então pare com essa bobagem, hein? Porque isso não vai dar certo. Nós estamos aqui, e eu quero agradecer muito a presença do cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Wagner Montenegro, que esteve conosco para falar dessa maluquice, né, que é essa história da vaidade. Muito bem. Obrigado, um abraço grande. Prazer. Meu prazer. Parabéns. Obrigado por ter vindo. Está lindo o programa. Ah, obrigado, querido. Muito gentil. Muito obrigado, viu? Bom,